Ai, gente, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje falar sobre o assunto que tá aqui embaixo, né? Que é casar com um cidadão português aqui em Portugal. Então, eu tô fazendo esse vídeo, é o primeiro, porque quando eu passei por essa situação, quando eu precisava, né? Eu me casei recentemente, casei agora dia 6 de janeiro. E eu não achava muitos vídeos, os vídeos estavam um pouco incompletos, não tinham uma riqueza de detalhes, ou alguns não se encaixavam na minha situação. Então, começou assim. Eu já estou irregular em Portugal, tem algum tempo, porque ainda não consegui me regularizar pelos outros meios, ou contrato, recibos verdes, porque eu fiquei doente, não estava conseguindo trabalhar e pronto, estava vivendo das economias que eu tinha. Mas aconteceu de eu e meu namorado a gente viver junto. E nesse, depois de uns 6 meses mais ou menos, ele me pediu para casar. Então a gente foi dar prosseguimento no processo. A primeira coisa que a gente fez, eu já estava com um passaporte que ele faltava menos de 6 meses para vencer. Então a conservatória já não queria aceitar. Então o que eu tive que fazer? Tive que fazer outro passaporte. Fui no Porto, ainda era possível fazer todo o processo no mesmo dia e depois de 7 dias eu voltei lá e peguei o passaporte. Entretanto, também eu já fui dando prosseguimento porque precisa de uma certidão de nascimento de inteiro teor apostilado. E como eu já vivi aqui, então eu descobri uma empresa em Lisboa, fica ali próximo ao consulado, de umas pessoas que fazem esse serviço. Se alguém até quiser o número dessa empresa, é só deixar nos comentários que eu posso passar. E também conheço uma empresa dessas no Porto. O valor total para fazer esse processo da certidão foi 160 euros. E acabou que deu tudo certo. O único porém foi que eles não estavam conseguindo que o cartório autorizasse para fazer uma certidão. Então a minha mãe foi lá e conseguiu. Depois disso foi tudo por conta deles, né? Minha mãe foi lá autorizar, que realmente era eu que estava pedindo, e o resto foi tudo por conta da empresa. Então, depois chegou aqui, foi mais ou menos um mês, um mês e meio para chegar aqui, porque para mim era complicado, porque ainda não estava tendo aquela coisa dos cartórios serem autorizados a fazer aquele apostilamento. Tinha que ir mesmo no consulado, né, fazer o processo de apostilamento, e eu moro no interior de Minas Gerais, morava no interior de Minas Gerais e lá não tem. Então ficaria muito difícil para minha mãe fazer, ela teria que ir em São Paulo, porque o lado de Belo Horizonte acho que estava em reforma, não percebi bem. Peço desculpa só porque eu tô um pouquinho aflita da garganta, minha voz tá até um pouco estranha, mas é isso aí. Então, depois disso, a gente foi na conservatória, demos entrada no processo. Não, a gente levou os documentos. É uma nova coisa que tá acontecendo, que você tem que levar os documentos. Você deixa lá na conservatória. E isso foi em maio do ano passado. E eles vão avaliar se aquele selo do apostilamento é verídico, se a sua certidão é verídica e tudo. Depois, passados uns dias, eles ligam para você ir lá dar início ao processo de casamento. Só que o que aconteceu? A nossa certidão, por causa do passaporte, demorou. Então, a nossa certidão já tinha 4 meses
quando a gente foi lá, porque também teve a questão do passaporte e também a gente foi juntar dinheiro para resolver as coisas. E então já faltava pouco tempo para a certidão vencer. E o que aconteceu? A gente ficou à espera do telefonema da conservatória e eles nunca mais ligaram. E já estava passando 2 meses. Então quando foi. Só que a gente ficou tranquilo, porque a gente pensou, já tá lá, mesmo que passar a validade dos 6 meses, né? Que é esse o tempo que uma certidão vale, são 6 meses. Ela já tá lá, não vamos chatear, talvez tenha muita gente. Desculpa. Só que a gente ficou meio assim e tal, e a gente resolveu ir lá. A gente resolveu ir lá, e quando a gente perguntou, eles falaram que tentaram nos ligar. Gente, juro pra vocês, não tem nenhum número da conservatória no telefone do meu marido. Na altura não tinha. Eu até brigava com ele para ele ficar sempre atento ao telemóvel pra quando a gente fosse chamado. Olha, aí a mulher falou que não ia ter jeito, que ia ter que pegar outra. Gente, eu comecei a chorar. Eu chorei muito. Na frente de todo mundo mesmo. Mas como se diz no Brasil, quem não chora não mama, não é? Então, acho que eles ficaram com um pouquinho de dó de mim. Falaram, olha, a gente vai ligar para o CEF e ver se pode. Aí quando foi no outro dia, ligaram e falaram que o CEF tinha deixado. Mesmo com aquela certidão. Maravilha, foi um milagre de Deus, porque eu orei muito mesmo. Porque vocês não têm noção, é muito dinheiro que vai embora. É só essa certidão, acho que eu disse, né? Foi 160 euros. Mais 132 do passaporte. Mais 120 na conservatória. Então, a gente foi lá. No dia 4 de julho, a gente deu início ao processo. E eles nos deram um papel. Acho que eu até tenho aqui para mostrar para vocês. Só um bocadinho. Tá aqui. Eles nos deram esse papel, que começou o processo. Tem aqui o número do processo e tudo, e os artigos. E aí pagamos 120 euros, porque nós queríamos aquele regime de bens, aquele mais comum, que eu agora não tô bem lembrada, mas aquele mais comum que é quando você só divide as coisas a partir daquele momento do casamento. Pronto. A senhora falou, olha, vocês vão ter que ter paciência. Nos mostrou assim uma caixinha de documentos e falou, ela tá cheia. Nós pensamos, meu Deus, é muita gente, mas tá na mão do Senhor. Deus sempre na frente, gente. Aqui em Portugal tem que ter muita fé. E aí depois passado, aí nós esperamos, gente, nós esperamos. Aquilo passava mais um mês, fechava mais um mês e aquilo ia agoniando. E eu até cheguei a procurar, mandar e-mail pro CEF, liguei, mandava e-mail pra conservatória, nada. Olha, continuei na oração e até pedi uma pastora para me ajudar a orar, porque estava complicado. Quando já tinha passado 5 meses e 14 dias, aí o CEF veio cá em casa. Mas foi uma maravilha, gente. Foi muito bom, foi uma bênção, porque assim, tava eu e meu marido, nós estávamos de pijama, a gente estava começando a fazer o almoço e eles chegaram. Então, assim, eles não tiveram a menor dúvida que a gente era um casal, que o casamento era verdadeiro, não tiveram a menor dúvida. Por acaso, eu fui a primeira pessoa que eu saiba que eles não mexeram em armário, guarda-roupa, nada. Porque todo mundo que eu ouço falar, fala que eles mexem em tudo. Isso aquelas pessoas que eles até não chamam para ir fazer mais uma entrevista na conservatória. Mas, nossa, não, foi muito tranquilo, os agentes muito educados. E
assim, despacharam rápido. Outra coisa também, no dia seguinte a conservatória já nos ligou pra gente ir lá marcar a data. No dia seguinte que o CEF teve aqui. Gente, é a primeira vez que eu ouço falar isso. Porque todo mundo que eu pergunto fala, o CEF demorou 2 semanas para autorizar a conservatória a ligar. O CEF demorou 2 meses. O CEF demorou 1 mês. Mas nunca no dia seguinte eu nunca tinha ouvido falar. Coisa que Deus faz. E então a gente foi lá. Assim, a gente tava deitado, a gente levantou e fomos logo lá. E sentamos lá, conservadora, não precisamos pegar senha nem nada. E ela falou que o CEF tinha autorizado e fomos escolher a data. Aí demorou, assim, eu queria imediatamente, porque eu já tava à espera, já tinha 6 meses praticamente. Já tinha 5 meses e meio que eu tava à espera. E eu queria. Olha, se ela falasse pra mim, olha, hoje tem uma vaga, gente, eu juro pra vocês que eu casava naquele dia. Mas aí o que aconteceu? Era no final do ano. Foi no dia. No dia 17. Não, foi no dia 19, isso. No dia 19 de dezembro, a gente foi lá. O que ia acontecer? A senhora a doutora ia sair de férias. Então a gente teve que esperar ela voltar, que as férias dela acabavam no dia 1 de janeiro e a data mais próxima era dia 6 de janeiro. Então foi esse o dia que a gente casou. Foi uma cerimônia muito simples. Não foi ninguém, nós não queríamos ninguém. Nós queríamos que fosse uma coisa nossa, um momento nosso. Até mesmo porque nós temos planos para futuramente, quando a gente for no Brasil, a gente quer fazer uma cerimônia familiar lá. Mas essa parte do civil, a gente, foi tão difícil, sabe? Às vezes as pessoas tentam te jogar embaixo. E então a gente queria que fosse um momento nosso. Não foi preciso nenhuma testemunha, não é preciso testemunhas nenhumas, tá bem? E agora, dia 2 de fevereiro, a única coisa que a doutora pediu pra gente levar é um comprovativo de morada da junta de freguesia, comprovando que nós vivemos no mesmo endereço, por causa da questão do regime de bens. Só isso, não gastamos mais nada. Se vocês me perguntarem quanto tempo eu tava aqui legal, já tinha 3 anos que eu tava aqui legal. Não casei por causa disso. Até mesmo porque eu já estava providenciando, já tinha os recibos verdes, já tava tudo ok. Mas como calhou dele querer casar, então eu deixei pra lá, acabei cancelando e vou pelo artigo 15, que até vai ser melhor pra mim. Da questão do nome, eu também não mudei o nome. Por quê? Primeiro porque nós temos o mesmo sobrenome, apelido, aqui se fala apelido, mas é sobrenome. O último é igual, então não tinha por que mudar. E outra, eu tenho 2 filhos. Se eu fosse mudar, era muito complicado. Pra já eu teria que fazer toda a minha documentação de novo, seria uma dor de cabeça muito grande, era muito gasto. E além disso, eu teria que mudar toda a documentação dos meus filhos, a documentação da escola que eles vão, e em tudo que eles estejam inseridos lá no Brasil teria que ser mudado. Mas é porque realmente não havia necessidade, porque o nosso sobrenome, o último dele é igual ao meu último. Então não havia mesmo necessidade. Mas é uma coisa que você tem que pensar muito bem, principalmente se você tem filho, porque se você tem filho é complicado. Agora, se você é solteira e você quiser e achar que não, realmente é o que eu quero, ok, aconselho. Agora, se você tem filho, pensa bem, porque é um processo muito coisa. Olha, gente, pra o vídeo não ficar muito grande, né, eu vou acabando por aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar a mensagem em mim que eu vou tentar responder, tá bem? E quando eu for fazer
autorização de residência pelo artigo 15. Eu venho aqui e faço um outro videozinho contando pra vocês tudo que eles me pediram, como é que foi, onde é que foi, tá bem? E se vocês tiverem alguma dúvida ou algum outro vídeo que vocês querem que eu faça, é só dizer, ok? Beijinho.